Gente, é com muito prazer que eu inicio hoje, né, mais uma edição do nosso projeto de extensão Café com Broa e Literatura Boa. Eu agradeço a presença de todos vocês que estão aqui nessa noite. Agradeço a Tatiana e a Maria Júlia que estão aqui ajudando na realização do encontro. E hoje vai ser uma noite muito especial, porque nós vamos receber uma professora da educação básica e, né, vocês vão ver a forma como ela trabalha. Eu estou numa expectativa muito grande com relação a isso. Conheci a Cislene numa situação que não foi acadêmica, né, mas foi uma situação social, e depois de um tempo eu comecei a acompanhar o trabalho dela e achei muito interessante. Então, ela está aqui hoje, né? E nós vamos ter também o depoimento da Tatiana, né, que vai falar da experiência dela com relação ao assunto também. E vamos exibir um vídeo, um pequeno vídeo, de um dos alunos da Cislene. Pode ser também que ele participe ao vivo, né? Ainda não temos certeza. Então, gente, apresentando para vocês, né, a Cislene, né? A Cislene Freitas, conhecida carinhosamente como a professora Cis, ela é, além de professora, contadora de histórias e também escritora. Ela é especialista em alfabetização e letramento e também em linguagem e tecnologia. Ela é coautora do livro Cis, a Vagalume Colorida. Atua há mais de 15 anos em sala de aula, tanto na rede pública quanto na rede particular, na cidade de Belo Horizonte, com foco na educação inclusiva, defendendo práticas que acolhem, respeitam e potencializam a criança. Então, com vocês, agora, a professora Cis. Ô, gente, boa noite para vocês. Vocês estão bom? Boa noite! Vocês estão esperando a Cis, né? Coitada. Aquela menina trabalha tanto e ela não conseguiu chegar, ainda está um pouquinho atrasada. Vocês esperam ela um cadinho? Pois é. Como ela está atrasada, ela pediu para eu começar no lugar dela. Eu acredito que vocês não sabem quem que eu sou, mas eu vou contar para vocês. Eu sou a dona Sofia. Será que tem alguém aqui nessa sala que já leu meu livro, gente? Eu sou a personagem do livro A Caligrafia de Dona Sofia. Eu conheço esse livro. Que alguém aqui ia me conhecer? Sabia? Conheço e vou até apresentar para vocês. Tô falando. Aqui nessa sala só tem gente especial. Ô, gente. Posso mostrar? Pode, por favor. Olhem só. Gente, essa aí sou eu, tá? Nossa, adoro quando alguém me conhece. Ô, gente, vou contar para vocês uma coisa. A Cis vive me chamando. Hoje, em especial, ela me chamou porque ela tá atrasada mesmo, sabe? Eu nunca vi mulher que trabalha tanto. É igual vocês mesmos, não é assim? Trabalho demais. Eu já sou professora aposentada, sabe, né? Quem já leu meu livro sabe disso. Sou professora aposentada. Ela e vocês, eu não sei se vocês vão aposentar, não, tá? Mas tudo bem. Então, eu sou professora aposentada, moro no alto de uma colina. E aí, gente, deixa eu contar para vocês. A coisa que eu mais gosto de fazer é ler. É ler, mas também escrever, sabe? E aí, eu escrevo os versos que eu mais gosto nos meus livros na minha casa. Na casa fora, tudo. Eu saio escrevendo, 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 escrevendo. Só que eu vou contar um negócio para vocês. Teve um dia que já não tinha mais espaço para escrever na minha casa. E aí, sabe o que eu comecei a fazer? Eu não vou falar meu livro todo, não, só vou contar só um pedacinho para vocês entenderem. Aí, não tinha mais espaço. Eu comecei a escrever poema e mandar para as pessoas, gente. Olha que ideia que eu tive. Mandei para as pessoas. Aí, na minha cidade, lá, tinha um carteiro, e ele ia levando esses poemas para mim, para as pessoas. E vocês não sabem o que foi que aconteceu.
Lá na minha cidade, as pessoas já não estavam lendo muito mais. Mas depois que eu comecei a mandar os versos que eu gostava, dos autores que eu gostava, o que aconteceu? Quem adivinha? As pessoas começaram a ler. Foi isso que aconteceu. As pessoas voltaram a ler. Enfim, se vocês quiserem saber mais as coisas do meu livro e tal, vocês pedem emprestado pro Hercules aí, ou vão na biblioteca também, compra, porque é muito legal a minha história, tá? Então, é isso. A minha história é muito legal, mas agora a Cis já chegou. Então, eu vou deixar ela conversar com vocês, tá bom? Beijo, viu, gente? Tchau! Tchau, prazer te conhecer, dona Sofia. Ô, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Tudo ótimo. Cis, né? E eu acho que não tem como mostrar como eu trabalho a leitura e a escrita sem fazer isso, né? É assim que eu trabalho. Eu acho que a gente tem que demonstrar para as crianças o amor que a gente tem com isso. E a leitura e a escrita começa com isso, com o encantamento, né? A gente precisa trazer as crianças para esse mundo, mostrar para eles o quanto isso pode ser legal, o quanto isso pode ser divertido, né? Então, eu queria começar a minha apresentação, a minha fala, né, a minha conversa aqui com vocês, porque eu gostaria de trocar muito dessa forma. E antes de continuar, do Hércules colocar a apresentação aí, eu queria que até que você colocasse, tem jeito de já colocar? Sim. Enquanto ele vai colocando, vocês poderiam pegar um papel e um lápis, uma caneta para mim? Para vocês fazerem uma coisinha aí rapidinho. Quem puder vai ser muito interessante, porque faz parte da nossa vivência aqui hoje, né? Então, Ok, gente? Estão vendo normalmente? estamos sim. Todo mundo vendo. Ok. Vocês conseguiram achar aí um papelzinho, uma caneta? Sim? Ou Eu Hércules, já você tenho. já tem? Você Já. passa para mim, por favor. Passar a primeira. Isso. Sim. Eu queria que vocês escrevessem um desses dois versinhos aí, pode ser só um deles, com a sua mão não dominante no papel que você pegou. Você não pode usar a sua mão que você costuma usar, você tem que usar a outra. Que difícil. Parei no quem? Tudo bem. Eu queria que vocês tivessem essa vivência, tá? Podem me contar o que é que vocês estão achando. Escrevam aí para mim. Quem já parou, quem tentou, quem não tentou. O Hércules falou aí, ó. Parei no quem. E É além muito de parar, ainda ficou todo torto. Começou lá em cima e foi abaixando. e foi abaixando. Mais alguém quer compartilhar aí? Eu fiz a letra ficou legível, mas bem diferente da normal. Ok. Muito difícil. Bem difícil. Pois é, gente. Obrigado para quem tentou, né? Realmente ficou torto, né? Parece um garrancho. Realmente, a escrita e a leitura, ela não é a mesma para todo mundo. Dá para ler, mas tá horrível, né? E ela não chega da mesma forma para todo mundo. E eu quis mostrar para vocês na prática isso, né? Teve gente que falou aí que ficou bem legível, ficou legal, né? Tem gente que domina as duas mãos, tem gente que joga bola com as duas mãos, né? Mas tem gente que não. E a escrita e a leitura é assim, muitas das vezes para as crianças. É uma coisa muito difícil. Tem gente que faz bem, que vai nesse processo com muita tranquilidade. Mas nós, enquanto
professores, de disseminador desse conhecimento, a gente tem que imaginar, o legível mais difícil, né? Mas foi difícil. A gente tem que imaginar que nem todo mundo vai aprender da mesma forma, né? Pode passar, por favor, Hércules. O Hércules já me apresentou, né? Mas além disso tudo, né? Assim, eu só queria ressaltar para vocês que eu sou mãe também, né? Eu sou corredora, então eu sou uma pessoa comum, um filho de Deus, igual a música fala, né? Que também tem muitos erros, muitos acertos, mas que eu sou uma aprendiz da inclusão, né? Uma aprendiz da vida. E estou todo dia tentando. Às vezes eu acerto mais, às vezes eu acerto menos. Mas é isso, tá bom? Pode passar, por favor. E aí, a gente vai pensar, né? Porque eu vim refletir com vocês hoje sobre a leitura e a escrita na perspectiva da inclusão, né? Mas a gente precisa pensar, antes de tudo, na educação inclusiva. E aí a gente precisa refletir sobre essa inclusão e para quem? Né? O que seria essa educação inclusiva? A educação inclusiva é para todo mundo. É óbvio que a gente precisa falar dos alunos atípicos, né? Porque eles precisam de mais acessibilidade para algumas coisas, mas todo mundo precisa ser incluído de alguma forma. Né? Eu, você, todo mundo. A gente olha, né? Eu que estou ali na sala de aula olhando para os meus 22 alunos à tarde, 27 de manhã numa sala, 25 na outra. Eu paro, olho assim, o que aquele menino ali está precisando hoje, aquele. São muitas necessidades, né? Cada um de um nível. Então, a educação inclusiva é para todo mundo. E o que é educação inclusiva, então? Reduzir barreiras. É para reduzir barreiras para que ele possa aprender. É isso que a gente precisa fazer, ainda mais na questão da leitura e da escrita. Então, quando eu vou reduzir barreiras, eu entendo que não sou eu sozinha, eu enquanto escola, eu enquanto instituição, não preciso fazer sozinha. Quem vai me ajudar? A escola toda, todo mundo. E muitas vezes a família também, né, gente? Quando a família entende o diagnóstico que a criança tem, né? Quando a família leva a criança nos médicos especializados e tudo, né? Então, todo mundo precisa ajudar. Assim, dessa forma, a escola, ela se adapta ao aluno. Quando eu reduzo as barreiras, quando eu facilito o acesso à aprendizagem, é a escola que está se adaptando. Não é o aluno que tem que se adaptar à escola, né? Vocês vão ver o vídeo aí do meu ex-aluno, né? Que vai ser para sempre meu, o Samuel, com o qual eu escrevi um livro. Ele não fala disso sobre o livro, mas teve um dia que a gente estava fazendo uma palestra juntos, acho que foi, na verdade, a mãe dele que comentou que ele que tinha que se adaptar a esse mundo, né? E isso dói muito, a gente ouvir isso, sabe? Porque é fato que a gente, enquanto pessoa, a gente acaba se adaptando a muitas coisas, mas enquanto instituição, enquanto uma pessoa que está ali para poder oferecer algo, a gente precisa, sim, criar estratégias para que o nosso aluno ele aprenda melhor, né? Ele se desenvolva de maneira integral e melhor. Como que eu faço isso também na educação inclusiva? Eu faço com experiências significativas. E trazer um personagem para a sala, como eu trouxe aqui agora, né? E isso é uma coisa que eu faço muito no meu dia a dia, no caso da leitura e da escrita, ou em qualquer outro conhecimento, outro conteúdo, é uma das maneiras, né? Não existe só essa, obviamente. Um experimento em ciência, ou em qualquer outra coisa. Experiências que são significativas, isso potencializa o aprendizado, né?
o acesso ao conhecimento, que cativa, isso brilha o olho das crianças, né? Eu vejo meus alunos, gente, assim, vidrados quando eu estou contando uma história, né? Eu tenho muita mania mesmo, eu conto história quase todo dia. Se alguém quiser falar, gente, pode me interromper, tá? Levantar a mão, fazer qualquer coisa aí, tá? E aí, eu tenho muita mania, eu conto história todo dia, e quando geralmente eu deixo para contar no final, e não dá tempo de terminar, eu faço propósito. Para que eles fiquem assim, não, né? E acaba bem naquela hora que eles estão querendo saber o que acontece. Então, assim, deixar aquele encantamento, aquela surpresa, isso é muito importante, né? Também. Outra função, né? É potencializar as habilidades, uma função da educação inclusiva. Porque toda criança, toda pessoa tem potencialidades. Tem algo que ela tem mais dificuldade, que eu tenho que dar uma acessibilidade para ela, mas tem coisa que ela sabe muito bem. Então, eu potencializo aquilo para que ela esteja tão bem com aquilo que ela tenha coragem de encarar aquilo que está tão difícil para ela. Porque quando uma criança vê uma coisa que está tão difícil, ela tende a desistir, ela tende a nem tentar, na verdade, né? Então, eu preciso potencializar as coisas que ela sabe para que ela tenha coragem de acessar as outras coisas. Okay? Pode passar, Hércules. E aí, quando eu falo tudo isso para vocês, eu preciso dizer para vocês que incluir é uma escolha. Eu disse que eu tenho muitos anos de sala de aula, né? Oficialmente são 15, mas eu tenho mais que isso, porque quando a gente é estagiário, a gente já trabalha com aquilo, né? Sem ser oficialmente. E aí, a vida vai formando a gente. E eu percebi, eu fui levada a perceber que eu tinha feito essa escolha. A primeira escolha a primeira vez que eu percebi foi pelo Samuel. Samuel é o meu aluno, né? O Samuel, eu estou esquecendo as coisas de vez em quando, tá, gente? Vocês vão me perdoar? Eu não sei se foi em 2024, mais, foi 2025, mas ele fez um livro. O Samuel é escritor, gente. Ele tem 11 anos, ele é autista, e ele já escreveu 5 livros, contando com o que a gente fez juntos. O quarto livro é esse que está aí, que é esse que está aqui. Ele fez em minha homenagem, e ele se chama Cis, a Vagalume Colorida. Quando ele me entregou esse protótipo do livro, né, eu só chorava, porque eu não entendia por que eu era isso para ele. Eu não tinha percebido ainda que eu era essa pessoa que faz essa inclusão dessa forma. Eu só estou explicando isso para mostrar para vocês por que a inclusão é uma escolha, tá? Então, isso foi um divisor de águas para mim. Ele tem um jeito muito especial de ver as coisas. E aí ele me contou que eu transformei a vida dele, né? Ele chegou nesse ano na minha escola, naquele ano na minha escola, e eu o acolhi. Mas, para mim, aquilo era uma coisa natural. E depois disso, conversando na minha outra escola, com outras pessoas, eu falei assim, não, mas aí é só a gente fazer isso, aquilo e aquilo outro. Aí uma pessoa que era uma das pessoas que são, né, que chefes, assim, né? Aí a pessoa virou para mim e falou assim, não, mas isso é fácil para você, que é uma pessoa inclusiva, as outras não vão querer fazer. Aí eu falei, uai. Então aquilo começou a acender uma coisinha dentro de mim, né? Por isso eu digo, e para incluir, eu preciso escolher isso, porque dá trabalho, né? Nossa profissão é uma profissão que é muito trabalhosa já, né? A gente tem uma sobrecarga de trabalho muito grande, mas quando a gente está ali na sala de aula com os nossos alunos, é muito gratificante quando a gente vê que todo mundo pode ter um pouquinho daquilo que você está passando, né? Então, é um pouco sobre isso, né? A gente precisa escolher os nossos caminhos. Então,
eu gostaria que no final disso tudo vocês pudessem escolher um pouquinho mais, ser inclusivos a cada dia, né? Pode passar, por favor. E aí eu pergunto, você já se sentiu excluído de algum lugar que você queria muito estar? Hoje em dia, a exclusão, ela não, para nós adultos, por exemplo, ela não é muito, às vezes, não te convidar para ir para um lugar, mas ela é através da indiferença. Às vezes você está lá e ninguém te olha. Às vezes você está lá e ninguém conversa com você. E a gente se sentir excluído dói, é muito ruim. Então você imagina esse aluno lá na sala de aula sem conseguir fazer nada daquilo que você está dando. É muito, muito, muito ruim, né? Hoje em dia, na turma da manhã, eu estou com o 5º ano. Tem aluno no 5º ano com dificuldade na leitura e da escrita. Então, esse aluno, ele precisa ter uma certa adaptação para que ele possa acompanhar de acordo com o que ele está a aula. Porque senão ele vai ser o quê? Invisível, né? E a invisibilidade dói muito. Dói bastante, né? Pode passar. Então, como que eu faço isso, Cis? Leitura e escrita para todo mundo, como que eu vou fazer? Tem que ter acesso, né? E como que eu dou acesso? Vai ter um slide mais para frente, dando algumas dicas, algumas ideias. Mas dividindo mesmo a atividade. Por exemplo, se eu vou fazer lá com a minha turma do 5º ano um texto, vou ler o texto e vou fazer atividades com aquele texto, né? A minha turma, a grande maioria dela já está leitora, né? O outro que não está tão lendo e escrevendo assim, o que eu vou fazer? Esse texto precisa ser fatiado para ele. Pode ser escrito de caixa alta para ele. É o mesmo texto. Não precisa ficar criando atividade do zero, sabe? Todo dia. A gente não tem condição a gente, não tem mão, não tem braço, não tem saúde mental para fazer isso, não, gente. É a mesma atividade que eu vou fazer, sabe? Só que ela vai estar em outro nível. A gente tem monitores, né? E o monitor, ele pode fazer essa adaptação, né? O menino que não lê, o monitor pode ler para ele. Às vezes ele não lê, mas às vezes ele tem até o déficit de inteligência mesmo. Às vezes tem uma dificuldade de escrita, mas ele lê e não escreve. Então o monitor pode ir lá escrever para ele, sabe? Tudo a gente consegue, baixa visão, exatamente, eu tenho aluno de baixa visão. Então, assim, o monitor lê, ele vai escrever. A gente pede para uma ser feita maior. Então, assim, é a mesma atividade. Então, o acesso é garantir que ele possa fazer a atividade com menos questões. É sobre isso. Acesso é garantir que ele vai estar fazendo a mesma atividade, só que num grau menor. Ou seja, garantir que ele vai estar participando ali das coisas, que ele vai estar fazendo também, né? E a gente acompanhar o progresso dele. Não é que ele vai estar igual à turma, porque não vai ter jeito, a gente sabe, né? Numa turma lá de 5º ano, o aluno está na fase de alfabetização, você sabe que ele não vai sair igual todo mundo, mas ele tem que sair melhor do que ele entrou. E aí a gente tem o DUA, né? Ele foi, não sei se vocês já ouviram falar, acredito que talvez muitas pessoas já ouviram sobre isso, já estudaram até, né? O Ministério da Educação, inclusive, colocou agora, no início de março, uma apostila sobre como avaliar uma criança através do DUA, né? Porque o DUA é isso, é sobre respeitar, é sobre criar pontes, é sobre acessibilizar o conhecimento. Pode passar para mim, por favor. Quais são os princípios, né, do DUA? O que é que o DUA pede? O que é que o DUA fala? É tudo que a gente já sabe.
tá, gente? Não é nenhuma novidade, mas ela coloca no papel. Então, quando está no papel, né, fica as coisas mais claras para todo mundo. A gente não tem diferentes e múltiplas formas de aprender? Tem gente que aprende mais escrevendo, tem gente que aprende mais. Eu não consigo não escrever quando eu estou ouvindo uma palestra, estudando, fazendo um curso. Tem gente que aprende mais fazendo, tem gente, não é? Aquelas coisas lá de Vygotsky, não sei quem, que a gente aprendeu lá há muito tempo atrás já. Tem gente que aprende mais ouvindo. Tem várias formas de aprender. Se a gente tem diversas formas de aprender, eu tenho diversas formas de expressar o meu conhecimento. Então, vocês vão ver, inclusive, nos exemplos que eu vou dar, eu tenho diferentes formas de avaliar. Eu não preciso só avaliar o meu aluno no papel e na caneta, né? Naquele formato padrão que são as avaliações. Eu posso avaliar ele de outra forma. E eu tenho diferentes e múltiplas formas de participar da aula. É sobre isso. Eu posso participar de um jeito diferente. Estou com uma criança agora. Olha, está falando aqui que tem baixa visão e tem muita dificuldade na universidade, né? Gente, eu li sobre isso outro dia, falando que até o ensino médio, no ensino fundamental tem mais, em educação infantil tem muito, ensino fundamental tem muita acessibilidade, até o ensino médio vai, as coisas vão caminhando. Depois, gente, diz que acaba mesmo, né? Diz que aí vai, tipo, cada um por si, Deus por todos, ninguém dá muita atenção para isso. E é uma coisa que a gente precisa lutar, né? Tem dificuldade na universidade. A gente tem que continuar lutando, tem que continuar falando. É muito difícil, muito difícil. Então, aí eu ia falar que eu tenho uma criança, hoje em dia, nível 3, na sala de autismo. Ou seja, ela tem muito pouca tempo de atividade. Ela fica um pouquinho e sai, fica um pouquinho e sai. É o jeito dela, né? Então, quando a gente vai fazer um grupo, uma roda, e vai compartilhar alguma coisa, o que é que eu faço? Eu começo por ela. Ela participa, ela senta, eu começo e ela fala. Ela falou, ela levanta e faz alguma coisa, porque tem sempre algum brinquedinho, alguma coisa que ela vai fazer para se regular de novo e volta. E tal, e tal. Ela precisa ficar lá sentada o tempo todo? Não, não precisa ficar lá sentada o tempo todo, né? Eu sinto muito, né, gente? Acontece muito. E a gente precisa levantar essa bandeira, né? A gente precisa conversar isso nas universidades e no trabalho também. A gente começou a conversar com as empresas agora também, inclusive, sabe? Porque as pessoas precisam de acessibilidade em todos os lugares, né? Não desiste, não. Conversa, sabe? Todo mundo merece mesmo. E aí, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer um estudo de caso, gente. Literalmente. Estudo de caso. Quando os professores na universidade começam a mandar a gente fazer estudo de caso, eu acho que é preparando para isso. Porque nenhuma inclusão é igual a outra. Nenhuma. Todo ano eu começo de novo. Nada de um, gente, eu consigo usar para o outro. Raramente. Sabe? Cada criança que eu recebo é literalmente uma caixinha de surpresa. E eu tenho que começar conhecendo tudo daquela criança, tudo. Até onde que ela fala, se fala. Eu tive ano passado uma criança não verbal mesmo. Nem todos dão atenção, né? É por isso que eu ouvi essas falas, né? Que eu sou tão, entre aspas, diferente assim, né? Porque tem no fundamental também tem professores que não dão tanta atenção. Então a gente tem que começar tudo de novo com as crianças, observar o que faz, o que dá conta, aonde que chega, como que chega,
para eu poder ver o que eu preciso fazer para essa criança caminhar junto comigo, né? E envolver todo mundo, coisa que eu já tinha falado, assim, lá no início, né? Porque, mais uma vez, eu vou dizer, é difícil, gente. Não é simples, não é fácil, mas é possível, né? E a gente não vai dar conta de tudo. Então, fala para todo mundo. Eu mando e-mail, eu só mandando e-mail, gente. Você está registrando tudo, sabe? Porque no final do ano, no final das contas, todo mundo vai cobrar. Vai cobrar que a turma aprenda, que os meninos todos avancem, os de inclusão e os também os típicos e os atípicos, todo mundo, e você tem que provar, por A mais B, o que você tentou, o que você fez, então eu saio mandando e-mail, ó, preciso disso, o fulano tem que vir na minha sala no tal momento, sabe? Então eu acho que é envolver todo mundo mesmo. Eu sou uma das pessoas que sou considerada chata, e eu deixo pra lá, sabe? Olha, ela tá mandando e-mail, tá falando isso, eu preciso mesmo, eu preciso de alguém aqui, né? E é isso. Pode passar, por favor. Então, uma das estratégias, né, que a gente tem na sala de aula para trabalhar mesmo a leitura e a escrita é ter rotina disso. Isso tem que ser trabalhado todo dia, né? Tanto no português quanto nas outras disciplinas. Na escola da tarde que eu trabalho, é uma escola particular, eu dou aula de tudo. E na prefeitura, na rede pública que eu trabalho de manhã, eu estou só com língua portuguesa esse ano. Mas a gente tenta colocar em todas as disciplinas, porque o português é básico, né, gente? Então, quando eu estou ensinando geografia, quando eu estou ensinando história, eu vou ler isso daqui a pouco ali. Quando eu estou ensinando geografia, quando eu estou ensinando história, eu vou conseguir trabalhar também a leitura, né? Ouvir os meninos, e eu vou conseguir trabalhar a escrita também. A leitura, eu preciso ter tempo, gente. Quando eu falo para vocês que eu conto história todo dia, eu já ouvi gente falando assim comigo. Ah, não tem tempo, isso não. Eu não vou contar história. Mas, gente, um professor que não conta história vai convencer o menino dele a ler como? Não vai, gente. Não vai convencer. Sabe por quê? Porque ele não vai achar que aquilo é legal ou que aquilo é bom. E muitas vezes, o exemplo que ele tem é ali. Faz o seguinte, eu acredito que eu estou trabalhando, falando aqui com muita gente que é professor também, né? Estudante, tudo dessa área. Manda uma pesquisa para casa. Eu já fiz isso nas duas escolas. Qual foi o último livro que você leu? Para os pais responderem. Qual que é o livro que você mais gosta? Tem pai que responde. Não sei qual o último livro que eu li. A maioria dos pais não leem. As nossas crianças da rede pública não vão à biblioteca. E tem professor que no horário da biblioteca manda o menino assim, ó, vai lá e escolhe seu livro. Vai lá e escolhe seu livro. Não, gente, tem que ir lá com o menino. Tem que ir lá, tem que falar assim, nossa, esse livro aqui que é legal, nossa, esse aqui eu já li, você lê e me conta. Tem que ser assim para trabalhar a leitura, para trabalhar isso. Tem que ser assim. Porque quando ele lê, quanto mais ele lê, melhor ele vai ficar na leitura. Quanto mais ele escreve, melhor ele vai ficar na escrita. Né? Uma coisa tá ligada na outra, né? Eu vou voltar aqui em cima, só para eu poder não perder. Conta um pouquinho mais como fazer o estudo de caso. Atualmente, sou professora de inclusão do Estado e comecei com um aluno de nível 3 ontem. Ele é não verbal, usa fralda. Enfim, quero muito conseguir ajudá-lo. Então, estudo de caso é você realmente se debruçar em cima dessa criança. Anotar tudo o que ele consegue, o que ele não consegue. Os personagens, olha, eu envolvida na história. Os profissionais que estão envolvidos com essa criança, se ele é atendido, se ele não é atendido. Se ele for atendido, tentar conversar com os profissionais. Gente, eu sou muito ajudada pelos profissionais que atendem os meus alunos, né? Porque eles têm muitas dicas de como trabalhar com as crianças, conversar com a família, né?
às vezes, eu não sei como que é, nunca trabalhei no Estado. Então, não sei as famílias do Estado se elas levam as crianças nos profissionais, né? Então, aí você vai ter que ver como que vai acontecer aí. Porque se for assistido, gente, é uma maravilha, né? Porque aí a gente conversa, a gente pega as dicas, a gente vai seguindo por ali tudo que tá, o que for melhor para a criança, e a gente ajuda a criança, né? Se não tem, fica mais difícil para a gente. Aí você vai ter que debruçar sozinha. Você vai ter que ver o diagnóstico, né? O relatório do médico, o que tem, e tentar sozinha, pesquisando o que que você vai conseguir fazer pelaquela criança, né? A contação de história faz parte da minha rotina. Hoje, quando às vezes não dá tempo na correria, os estudantes me cobram. Eu adoro quando cobra. Teve um aluno um dia que falou comigo assim que tinha sido o pior dia da vida dele porque eu não contei história naquele dia. Isso é muito gratificante, né? Digo no meu caso a nível de universidade, sinto na pele e o meu intuito é exercer e atuar na sala de aula, né? Obrigado por trazer nessa roda. Vejo o trabalho dos monitores na sala de aula. Acho que é super importante a formação. A questão dos monitores, né, gente? Eu acredito que eles precisam ser formados também. É uma coisa que ainda está distante, nossa. Eu fui, a primeira coisa que eu fui foi monitora de inclusão na prefeitura, aqui de Belo Horizonte, antes de virar professora da rede, e eu sofria, porque eu queria ajudar a criança e eu não conseguia, eu não sabia, ninguém nunca tinha me ensinado nada. Então, eu sempre fui muito de correr atrás, de estudar, de pensar como que eu ia ajudar aquela criança. E naquela época, né, quase que há 20 anos atrás, as pessoas falavam assim, não, tira um aluno da sala, sai com ele aqui. Acontecia muito isso, mas eu não queria só sair, eu queria que ele conseguisse participar. E hoje eu sou essa professora que pede para ficar e pede para fazer, né? Divide, faz aqui. Não, eu estou dando 7 questões, faz 2. Vamos lá. Não, agora ele cansou. Dá uma volta lá embaixo. Lava o rosto, volta. Sabe? A gente precisa ir tentando com as armas que a gente tem. Às vezes a gente tem pouca arma, mas a gente vai tentando assim mesmo, né? A gente precisa muito valorizar o erro. Tem que desmistificar isso, gente. Eu acredito que ainda hoje as pessoas têm muito peso a prova para as famílias. Norma, você errou, olha a sua nota. Então, assim, cada vez mais a gente precisa mostrar para as crianças que, olha, errou, ok, vamos fazer de novo. Mostra para ela que o erro dela faz parte do processo e que a partir daquele erro a gente sabe como ajudá-la, na escrita principalmente. A gente não tem fases? Pré-silábico, silábico, silábico alfabético, alfabético. Se ele não passar por todas aquelas fases, a gente não vai chegar lá. Então, ele precisa passar por tudo aquilo. Então, é mostrar para a criança, olha, isso aqui, ó, é porque você está quase chegando lá. Olha que legal, sabe? E o jeito de... Ainda vai chegar essa parte, mas o jeito de falar é tudo. Se você chega para uma criança, gente, para um adolescente, para uma pessoa que está ali aprendendo com você e fala assim, nossa senhora, mas você errou de novo. Ele não vai querer fazer nada, gente. Ele não vai nem tentar, porque ele vai errar, ele vai ter medo de errar. Então, assim, a gente tem que falar assim, olha, ficou quase certo. É assim, com essa cara, assim, sabe, assim. Aí os meninos ficam assim, nossa, esse olho regalado seu, eu, gente, não tem jeito, quando eu vejo, eu já tô assim. Eu assim, nossa, mas tá quase certo, vem cá. Lê para mim de novo essa palavra. E tal, e vão de novo, e assim a gente vai ganhando as crianças, a gente precisa ganhar as crianças, gente, para que elas tentem de novo e de novo, sabe? É muito importante que a leitura seja incentivada na infância, justamente por conta disso, pois a tendência de os pais não motivarem fora da escola, nossa, é muito grande. Eu sinto isso na pele, sinto na pele. Teve um ano desses aí, que eu pedi para eles fazerem um trabalho com livro em casa, e foi uma semana que não tinha biblioteca, sabe? Eu não sei quantos não fizeram, na rede pública, não fizeram, porque não tinha um livro dentro de casa.
Eu falei, gente de Deus, como é que é isso? Vocês não tem? Não, não tem. Aí eu virei, remexi, o professor sempre tem muito livro, né? Na semana seguinte foi eu lá, dei um livro para cada um e mandei eles irem para casa para poder fazer essas atividades. É para devolver, não, o livro é seu. Você pode ficar com o livro, vai, faz, não sei o quê. E fizeram o negócio. E aí a minha escola começou a fazer troca de livros. Todo ano agora a escola tem troca de livros e os meninos levam livro a casa também. Sabe? Porque é sobre isso. É sobre dar a acessibilidade para os meninos, né? Mostrar para os meninos que aquilo é importante, sabe? Eu já fiz, inclusive, arrecadação na internet. Meu Instagram é assim, gente. Mas, gente, estou precisando de revistinha para trabalhar com os meninos. Quem quiser me doar, me doa aí, tá? Outra coisa, multissensorialidade. É ter vários jeitos de fazer a mesma coisa, né? É fazer de forma escrita, é fazer de forma é, visual, né? É fazer no concreto. A gente precisa dar isso para as crianças, principalmente para as crianças atípicas. Principalmente para as crianças atípicas. Fazer com material concreto, fazer com letras móveis, fazer na areia, né? Cada um vai precisar de uma forma para poder trazer esse conhecimento para ele. Tá bem? Pode passar. Aí eu falei que ia ter, né? Mas eu vou contando o caso e eu vou lembrando das coisas. A linguagem é extremamente importante nesse processo, né? De acessibilizar a leitura e a escrita para as crianças. Porque a linguagem, ela pode tanto incentivar, quanto cortar a criança ali. Ela pode desistir, né? Eu conto um caso, sempre nos lugares que eu vou, já contei para os meus alunos, e eles, agora, eles fazem cara de paisagem para mim, tá, gente? Na verdade, morrem de rir toda vez que eu faço um desenho e falam que tá lindo. Por quê? Eu travei com o meu desenho. Quando eu era criança, eu fiz um desenho, para você ver, eu lembro disso até hoje. Eu fiz um desenho muito animada mesmo e fui mostrar para a professora. A professora virou e falou assim, nossa, mas isso tá horrível. Vai lá e faz de novo. Gente, se vocês viram meu desenho, esse que eu mostrei para a professora, ela também viu. Eu nunca mais desenhei. Nunca mais. Só fiz pauzinho, bolinha, sabe aquele trenzinho assim? Só. Só que hoje sou professora. E aí, pelos meus alunos, eu preciso fazer as coisas, né? E aí eu já falo para eles, eu não sei desenhar, eu não gosto disso, eu tenho problema com isso. Já falo assim com eles. Então, não fica falando meu desenho. Aí eu já vou fazendo assim, e aí eles falam, não, mas ficou lindo, hoje você arrasou. Eu falei, obrigada, obrigada. Então eu olho assim e tento desenhar mesmo, porque isso me travou, eu parei de desenhar. Eu não exerci aquilo. Então, se você fala quanto à leitura, quanto à escrita, e a leitura, o desenho ok, né, gente? Porque, igual eu virei professora, eu não uso muito desenho. Mas se você trava alguém no processo da leitura e da escrita, o que vai ser dessa pessoa? A gente precisa muito da leitura e da escrita quando a gente está adulto, né? Então, a gente precisa muito cuidar da linguagem da gente. Pode passar, por favor. São crianças, né? Criticar é coisa de gente que precisa mesmo de terapia, precisa de cuidado, né? E aí, continuando, eu preciso dizer para vocês que o olhar que acolhe é o mundo que inclui. Então, se eu olho com cuidado para uma criança, eu estou incluindo ela no mundo. Às vezes eu não vou conseguir fazer isso todo dia. Eu não vou conseguir fazer isso com todo mundo. Mas com quem eu conseguir, já valeu a pena, né? Então, esse aí é o Samuca. Esse aí é o livro que a gente lançou juntos. O que aconteceu? Ele está aqui também. Depois que o Samuca fez esse livro, o outro que eu mostrei para vocês, para mim,
as pessoas ficaram assim, eles achavam que a Assis não existia, que a Assis era o personagem que o Samuca criou. E ele pegava e falava, não, a Assis existe, a Assis é uma pessoa. Ele falava, não, não acredito que essa pessoa existe, que é realmente alguém que fez alguma coisa por você. E aí, Samuca saiu da escola, não, antes de sair da escola, foi para outra sala, né? A vida continuou acontecendo, né? E ele não estava mais com esse mundo que incluiu ele. E eu fiquei um pouco, e a gente fica um pouco incomodado, né? Porque a gente quer que tudo continue da mesma forma. E eu falei, ô Samuca, eu acho que a gente precisa escrever um livro juntos. Ele demorou, que dia que você vai na minha casa? E a ideia desse livro, gente, é mostrar para as pessoas que todo mundo merece ser incluído, né? Todo mundo merece, todo mundo precisa. E mostrar para as pessoas que esse carinho, que essa coisa, ela vem do coração da gente. Eu não falei que a gente precisa querer incluir? Se você não quiser, você não vai fazer. Você vai entrar, vai sair da sua sala, você vai dar a sua aula e pronto, né? O Hércules, Sim. Você vai passar o vídeo nesse meio ou você vai querer que eu fale tudo e depois passe o vídeo? Um momentinho. O que você acha melhor? Deixa eu abrir minha câmera aqui. Eu acho que seria interessante passar o vídeo agora. Foi isso que eu pensei. Mesmo? Okay. Vamos passar? Maria Júlia, você coloca o vídeo para a gente? Eu acho que eu tenho que parar a minha apresentação aqui. Uhum. Né? Não está saindo o som agora. Som. Será que é porque você tem que abrir seu som, Maria Júlia? Vamos ver aqui. Oi, eu sou Samuel Vitor, tenho 11 anos, sou um pintor de emoções, um poeta do coração, um escritor da mente, um músico da felicidade, um contador de histórias de alegria e um palestrante da sabedoria. Tenho altas habilidades, TDAH e sou autista. A leitura sempre fez parte da minha vida desde pequeno. A minha mãe lia muitos livros para mim. Só que na pandemia, as minhas dificuldades como autista estavam me atacando muito e eu tinha que resolvê-las de alguma forma. Então eu comecei a escrever as minhas dificuldades em histórias, porque é mais difícil resolver uma dificuldade de dentro do que de fora. Aí eu fui lendo as minhas histórias, fazendo o que falava nelas, e assim eu conseguia resolver as minhas dificuldades de dentro por fora. Eu já escrevi 15 livros, só que hoje eu vou falar destes 2 livros. Esse livro aqui eu escrevi em homenagem à minha professora Cis, do 3º ano, que sabe a diferença entre ver e enxergar, entre ouvir e escutar, e entre falar e comunicar. E juntos, eu e a Cis, demos continuidade a esse livro com este livro, falando de conexão, afeto e acolhimento. A inclusão não é apenas permitir que ela entre, é garantir que essa pessoa se sinta pertencente. Muito bem. Ele deixa a gente emocionado, né? Eu chorei largado. Eu volto pro slide, né? Sim, por favor. Uhum. Ele é um exemplo, né, de uma criança autista, mas ele tem altas habilidades, né, gente? Então, assim, ele lê desde muito cedo, escreve muito, e é isso. Ele contou para vocês aí um pouquinho da nossa história, né? Eu tinha começado, mas é interessante ouvir ele falando, né? E
Agora eu vou mostrar para vocês aqui um pouquinho do que eu faço, tá? Para tentar mostrar, incluir todo mundo e deixar que eles, assim, cada vez mais encantados com esse processo, né? Nessa foto aí de cima, essa primeira foto, vocês estão vendo, assim, que tem um monte de cartõezinhos e a menina está tirando uma ali. O que eu fiz? Eu pedi que eles... Eu não disse para vocês que a gente precisa de fazer atividades significativas com a escrita, por exemplo, né? Eu pedi que eles escrevessem bilhetes para os pais. E aí a gente colocou aí nesse mural. Só que na reunião de pais, os pais tiraram um bilhete, responderam e eu coloquei ali de volta. Então, eles escreveram um bilhete para os pais e na volta, depois da reunião, eles tinham que ler os bilhetes dos pais. Então, assim, foi muito gratificante, foi muito legal. Tinha criança chorando, esbugalhando, né, de ler o que o pai tinha escrito para eles, né? Isso foi muito emotivo, né? Foi uma atividade que foi maravilhosa. A criança que tinha que tinha dificuldade na escrita, ela falou e tinha um escriba para ela, né? O monitor foi lá e escreveu o que ela queria que escrevesse para os pais. E quando voltou, a monitora leu também para ela, né? Então, todo mundo fez, ninguém ficou sem fazer essa atividade. Então, foi muito gostoso também essa atividade, né? Dá para envolver todo mundo nela. Essa atividade de baixo, que é a atividade de texto, tá o textinho aí fatiado, ela foi uma atividade em grupo. Então, a gente fazer atividade junto com o colega também é uma atividade muito legal para a gente incluir e ensinar, não só incluir, né? Porque quando a gente está fazendo atividade junto, a gente aprende. Às vezes, ensina melhor para o outro do que a gente falando, né? Então, a gente precisa dar essa possibilidade para os meninos. Então, o textinho, ele estava fatiado e eles precisavam, na verdade, tinha 4 grupos, que tem 4 frases. Tinha 4 grupos, cada fatia dessa estava misturada nos grupos. Primeiro, eles tinham que entender que isso estava acontecendo. Então, eles liam o texto e via que o texto não estava fazendo sentido. Eles tinham que perceber que aquele texto não estava fazendo sentido nenhum. Essa foi a primeira percepção que eles tinham que ter, que o texto não estava fazendo sentido. Aí eles perceberam. Eu disse, então as cores estavam diferentes. Uai, Cisa, esse negócio não está dando. Aí eles olhavam, porque os iguais é que eram o mesmo texto. Aí eles foram, me dá o seu dessa cor, me dá o seu, me dá o seu. E aí eles trocaram os textos, as frases que estavam com a mesma cor, e conseguiram montar o texto por fim. Depois que estavam com todos da mesma cor, eles tinham que ler para colocar com na linha, na ordem correta. Depois de colocar na ordem correta, ler o texto. Eles leram para todos. Então, foi uma atividade também, assim, muito bacana de fazer, né? Que consegui colocar todo mundo. Aquela criança, nesse ano eu não tinha, a que eu tenho esse ano, que fica pouco tempo na atividade, tá? Então, essa aí eu consegui fazer com que todo mundo participasse. Aquela que não tem totalmente o domínio da leitura, com a que tem, ela conseguiu participar. Pode passar. Uma atividade que eu gosto muito de fazer é todo mundo com o mesmo livro. As bibliotecas da escola não tem muitos exemplares, né, disso. Mas aí a gente coloca em dupla e a gente faz. Por que fazer isso? Né? Porque eu garanto ali que está todo mundo focado em mim. Eu peço para cada hora ler um pedacinho. Eu consigo ouvir a leitura de todo mundo. Eu consigo saber como cada um está lendo, né?
E aí eu vou parando a história, eu vou fazendo aquele drama, eu vou conversando o que eles acham que vai acontecer, né? Essa coleção da Casa Amarela, não sei se vocês conhecem, ela é muito legal. Então, quando está todo mundo com o mesmo livro, é muito legal de trabalhar. É uma atividade que eu gosto muito de fazer. Essa outra atividade de baixo, eu acho que é das cartinhas. Como eu trabalho com duas salas, eu falei para um trocar carta com o outro. Então, a gente estava estudando esse gênero, e aí a gente trocou carta. Uma sala escreveu para outra. Uma primeiro escreveu, para a outra depois responder. Então, no meu caso, né, eu sempre tento fazer com que aquilo tenha um pouco mais de sentido para eles, né? Eu mostro o gênero, e faço com que aquilo seja mais gostoso, tenha mais vontade. Não, mas eu vou escrever, nossa, para aquele meu amigo que está na outra sala? Não, beleza. E aí eles vão entrando nesse mundinho, nessa vontade, né? Então, foi isso que eu fiz. Também foi bem, bem gostoso. E a mesma coisa a gente pode fazer, né? Para acessibilizar isso. Pedir o escriba, né? Escrever menos, escrever de caixa alta. Tem criança que não consegue, né, a letra cursiva, que a letra cursiva é bem difícil. Eu estou com uma aluna esse ano que está com um transtorno de movimento. Foi a primeira vez que eu tive. E ele tem muita dificuldade de escrever, sabe? De fazer esse movimento. Então, às vezes, o que acontece? A gente pode pegar até tablet, gente. Vai ter uma atividade assim, para poder fazer. E tá tudo bem. A minha ideia não é saber como que ele está escrevendo. Então, se ele está escrevendo de lápis ou de tablet, está fazendo alguma diferença? Não. Isso é tornar o conhecimento acessível, né? Pode passar, por favor. Aqui, na imagem de cima, nós temos eu com os meus alunos, né, na biblioteca. E aí, tá muito de longe, né, gente? Mas tem uns fornos, é forno mesmo, lá em cima. 1, 2, 3, 4, 5 fornos. Na verdade, são fogãozinhos, assim. E, assim, tudo é o encantamento, sabe? Que a gente tenta fazer com as crianças. E eles tinham que ir lá e abrir o fogão para poder tirar o livro que eles gostariam de ler, sabe? Depois que pega o livro, vai sentar lá na biblioteca, vai ler. Então, assim, mais do que só usar a biblioteca para poder pegar livro e ir embora, é usar aquele espaço mesmo. Porque, como eu já comentei, tem muitas crianças que só vão na biblioteca da escola. Não tem acesso a outra, né? E aquele mundo ali é um mundo muito maravilhoso. Essa atividade de baixo, na verdade, inclusive uma atividade avaliativa. Eu não falei que a gente precisa avaliar de formas diferentes? Essa criança, ela tinha uma fixação com o meu quadro. Ela tem fixação com a escrita, é não verbal, e ela gostava do meu quadro, escrever, ler, escrever, tudo no meu quadro. Eu não podia, no horário normal, deixar, né? Mas enquanto os meninos estavam fazendo a atividade lá, ele foi escrevendo lá o nome dele, o meu nome, e eu fui perguntando, ele foi respondendo, e foi fazendo tudo assim, ó. Então, é isso. A gente acessibilizar dessa forma, né? Da forma que for melhor para a criança e do jeito que a gente está entendendo o que ela está fazendo. É isso. Pode passar, por favor. Aí tem o tablet, né? Foi um ditado que eu dei. As crianças fizeram no papel e eu pedi para ele fazer ali porque tinha dificuldade de escrever. Fez e ainda colocou emoji. Então, estava entendendo, né, gente? Pedi para escrever frase e é sobre isso.
a gente usa o que tem, as armas que a gente tem para poder acessibilizar o conhecimento, né? E essa última escrita eu trouxe para provar para vocês a magia que a história tem, né? A criança, ela escreveu, entre outras coisas que ela estava gostando na escola, ela colocou assim, eu amo suas histórias encantadas. Olha o que marca ela, né? Então, a gente precisa, para poder levar os meninos para esse mundo, encantá-los. Combinado? Pode passar, por favor. Deixa eu ver se acabou. Pode passar, Ai, pois é, bom que já está todo mundo sentado, né? Desafio, gente. Desafio tem um monte, né? Olha, desafio a gente tem salas lotadas, excesso de trabalho, famílias que às vezes assim não acompanham as demandas da criança, né? Às vezes tem dificuldade de entender o que a gente está falando, né? Não leva no mínimo que a gente precisa. Às vezes a gente fala que a criança precisa de uma adaptação, a família não aceita, ela fala eu quero tudo igual. Então assim, a gente tem inúmeros desafios na sala de aula, mesmo, inúmeros. Mas o que eu tiro para mim de tudo que eu já vivenciei, é o olhar das crianças. Quando elas conseguem alguma coisa por algo que eu fiz, sabe? As minhas monitoras, né, as pessoas que me acompanham, elas são muito maravilhosas. Às vezes elas olham para mim lá de trás, ou do lugar que elas estão, Cis, é isso, vamos fazer aquilo? Vamos fazer aquilo. Então, é ter pessoas também por perto que vão nos ajudar, porque a gente sozinho lá na frente não vai dar conta de tudo, né? E para a gente poder acessibilizar as coisas, né, para as crianças. Se vocês tiverem, né, alguma questão, alguma pergunta, podem falar para mim. E eu quero ler essa frase aqui para vocês, que eu acho bem importante, né? Que ser inclusivo não é ser perfeito, é estar disposto, gente, a aprender, a errar, ouvir, recomeçar. Porque toda vez que a gente escolhe acolher alguém, o mundo inteiro dessa pessoa muda. E o nosso vai mudar de tabela. Tá bom? Para finalizar, quando a gente vai falar, então, de inclusão, muita gente pensa, né? Qual que é o método? O que eu vou usar? Que técnica que eu vou fazer? Que recurso que eu vou usar? Mas inclusão começa muito antes disso, gente. Começa no jeito que eu vou olhar para aquela criança. A criança sabe quando a gente está olhando para ela com desdém, sem vontade. Eu preciso olhar sem pressa. Eu preciso olhar sem rótulo. A criança é mais do que o diagnóstico dela. Eu preciso olhar acreditando na criança. Porque ninguém acorda querendo ser difícil. Nenhuma criança vai chegar na sua sala e vai falar assim, hoje eu vou aprontar com ela. Principalmente as crianças que estão querendo ser incluídas, né? Ninguém escolhe não aprender. Você já viu um menino muito difícil lá no 5º ano, que não aprendeu, que está com aquela dificuldade? Ele escolheu não aprender? Ninguém escolhe não aprender. E ninguém quer ficar de fora. Toda criança, todo ser humano, ele quer pertencer. Ele quer ser visto, gente. Ninguém quer, todo mundo quer ser respeitado do jeito que é, com todas as suas potencialidades e todas as suas limitações também. Pode passar. Incluir, a gente precisa começar a pensar, porque todo mundo pensa que incluir é fazer mais, mas a gente tem que desmistificar isso. Não é fazer mais, é fazer diferente. Isso aí sou eu apresentando trabalho como um aluno, porque ninguém queria apresentar o trabalho com ele. Então eu me vesti junto com ele. Uso o trem em cima da minha roupa. É trocar o não dá
Não dá para fazer isso pelo como que eu posso fazer? Como que eu posso contribuir? É trocar a comparação pela escuta. A gente precisa parar de comparar e começar a escutar. Escutar com o ouvido de escutar mesmo, né? Escutar é diferente de ouvir, né, Samuca? É trocar a pressa pela presença. Ó, não dá, não, que eu não consigo ler, porque não dá, eu tenho que ir embora correndo, né? Pela calma. Hoje em dia eu falo que as redes sociais, a internet, ela favoreceu muita gente, inclusive isso está acontecendo hoje, mas ela tirou muita coisa da gente, né? Porque a gente perdeu tempo, perdeu time, perdeu inclusive a educação, porque às vezes a gente não dá nem bom dia para a pessoa e já sai falando, já sai correndo, já sai resolvendo os problemas, porque a gente tem um monte de problema a resolver, né? Mas a gente precisa focar na presença novamente, né? A gente precisa estar presente para poder realmente fazer algo. A inclusão real, ela acontece quando ninguém precisa se encaixar para ser aceito. É quando a escola se adapta à criança, igual eu já falei, e não quando a criança se adapta à escola. Pode passar. Que a gente saia daqui hoje com menos certezas e mais sensibilidade, com menos resposta pronta e mais disposição para aprender com o outro. As crianças nos ensinam todos os dias, gente. Olhem com mais carinho para elas. Porque quando o nosso olhar muda, o mundo muda e ninguém fica para trás. Pode passar. E aí eu convido para vocês, convido todo mundo. A inclusão começa com um passo. E o passo de hoje pode ser seu. O que vocês acham? Obrigada, viu? Obrigado muito por estar aqui hoje, por vocês me ouvirem com tanto carinho. Nós é que agradecemos muito, né, a sua participação, Cislene, né? Muito importante a gente ouvir quem está na sala de aula real, né? Uma pessoa que, né, está ali no dia a dia, no que a gente chama, né, do chão da escola, né? Tanto numa instituição pública quanto privada. Eu nem gosto de ficar fazendo muito essa polarização, né? Mas a gente sabe que algumas, né, diferenças, né, existem e a gente também não pode negar essas diferenças, né? E o Samuel está aqui, né? Tá na sala? Ele entrou. Eu não sei se ele vai conseguir falar, mas ele estava aqui sim. Ah, se ele conseguisse falar, seria muito bom, ou pelo menos dar um tchauzinho para a gente, né? Eu não estou vendo todas as pessoas que estão aqui. Mas enquanto, né, a gente vê se ele se manifesta, a Tatiana Maria Viana Stemler Morandi de Queiroz, né? Ela trabalha conosco no projeto Café com Bro e Literatura Boa já há alguns anos, e a Tatiana é aluna de pedagogia também do SEAD, né, da UFOP, na modalidade à distância, e ela vai dar um pequeno depoimento que dialoga com a sua fala, Cislene. Okay. Oi, gente, boa noite. Meu áudio tá legal aí? Tá todo mundo escutando? Tá bom, tá ótimo. Ah, sim. Eu sou mãe, né, de uma criança que é diagnosticada com TEA, né, e ele é TDAH também. Então, assim, o diagnóstico dele foi bem precoce, com 3 anos mais ou menos, a gente já conseguiu identificar. A primeira questão que a gente viu foi o atraso de fala, e aí ele começou, então, com intervenção, com as terapias e tudo mais. E, assim, na educação infantil, eu já senti uma dificuldade muito grande em relação à inclusão, né? Porque as atividades eram sempre as mesmas para os outros colegas e tudo mais. Eu falei assim, gente, o que eu vou fazer? Como é que esse menino vai conseguir aprender, né? Porque um desafio para ele era o comportamento, conseguir ficar sentado.
E aí vinha aquelas coisas imensas, né? Como que foi a contação de histórias hoje com a tia? Eu tô assim, gente, ele não consegue falar se ele tomou água. Então, assim, né? Eu falei, o que eu vou fazer para conseguir realmente ajudar o João? E aí eu fui e falei, né? Vou passar aí para pedagogia. Comecei, então, a estudar, né? E tudo mais, e fui descobrindo formas aí, né? Dele conseguir aprender e tal. Então, assim, hoje ele está no primeiro ano do ensino fundamental, está acompanhando a turma bem, né? Dentro do que ele consegue. E a literatura para ele foi uma questão assim muito interessante, porque ele adora histórias. Então, assim, ele tem um livro do Nabo que ele é um livro diário, né? A gente tem que ler todo dia. E é um livro imenso, eu estou até com ele aqui. Deixa eu ver se. Olha lá, o maior nabo do mundo. E, assim, é impressionante, porque agora ele começou a contar, fazer o reconto, né? Então, assim, ele faz a vozinha de todo mundo. E, para mim, foi muito legal ter essa comunicação com ele por meio da literatura, né? E ele conseguiu também, assim, né? Eu contando para ele, eu nunca mudei palavras, eu usava o que estava ali mesmo, que o autor colocou, né? Então, assim, ele foi ganhando vocabulário e foi conseguindo entender essas palavras no contexto da vida dele. Tanto que, assim, um dia para mim foi muito legal, porque a gente estava, né, num dia frio, e essa questão para ele ainda de frio, calor, é um pouco difícil, né, de entender. E estava bem frio mesmo, ele está assim, hoje está frio, eu estou assim, está frio. Aí ele foi, olhou para mim e está assim, o maior nabo do mundo. Eu estou assim, isso mesmo, hoje está frio, que nem na história, né, que tem essa passagem e tudo mais. Então, assim, para mim, a literatura foi essa porta, né? Foi uma forma da gente conseguir trazer ele para essas atividades. Ele, né, gosta muito das letras, de escrever e tudo mais. Então, assim, conseguir fazer ele entender a atividade ali por meio desse lúdico e tudo mais, para mim tem sido muito prazeroso. Bacana, Tatiana, né? Muito obrigado pelo seu depoimento. Você quer comentar, Cislene? Gente, a literatura ela é maravilhosa. Ela realmente abre portas. Eu falo isso, sabe? Eu fico feliz, né? Assim, de você ter conseguido esse retorno com ele, né? Assim, não desista. Eu sei que não é fácil, né? E eu acho assim que a comunicação com a escola é que não deve. Ah, o Samuca chegou. Acho que ele vai poder falar um pouquinho. Eu acho que a comunicação com a escola é que você não deve falhar e deve sempre tentar conversar, sabe? Porque o que eu sinto, às vezes, é que não é fácil para nenhum lado, né? Nem para a escola, nem para a família. E fica mais difícil ainda quando cria esse desentendimento, né? Olha, a atividade só está vindo igual, não sei o quê, mas às vezes alguma atividade está indo igual, mas também está indo alguma diferente, porque a demanda é muito grande lá na sala de aula. Então, assim, marca a reunião mesmo, vai conversar, veja o que está sendo feito, porque tem coisa que é feita, gente, vou contar para vocês, e ninguém vê, né? Então, assim, tem certas adaptações que não são visíveis, mas que a gente está lá assim, olha, faz desse jeito com ele, não sei o quê, parará, né? E às vezes as famílias não têm acesso àquilo. Então, assim, nunca deixe de pedir por ele, né? Porque ele merece, mas de ouvir a escola também, né? Olá, Samuel, tudo bem? Eu tô ótimo. Primeiro, boa noite a todos, né? E que honra ter você aqui. Você conseguiu acompanhar a fala da sua vagalume, daí da sua casa? Eu consegui um pouquinho porque eu consegui chegar agora. Ah, mas legal. Parabéns, tá, pelos seus livros, né? Estou encantado, estou doido para. Eu já conheço assim de longe, né? Cislene já postou algumas coisas, mas eu já estou doido para poder ler mesmo, tá? E nós vamos agora, então, né, a gente ainda tem um tempinho, nós vamos, né? A palavra está aberta, quem quiser fazer pergunta, comentário, né? E vamos aproveitar aí a presença, né, do Samuel, da Cislene e do depoimento da Tatiana, né? É João, né? Seu filho, Tatiana?
E ele não está por aí, não? Ah, dormiu. Ele já Eu dormiu. acho que o Samuca ia falar. Você não ia falar, Samuca? Eu gostaria de deixar uma mensagem. Que ótimo, à vontade. Todo mundo é diferente de todo mundo. Mas, se todo mundo respeitar as diferenças de todo mundo cabe no mundo. Isso mesmo, todo mundo cabe no mundo, exatamente, né? Respeitando as diferenças, né? Gente, a palavra está livre, né? Alguém gostaria de se manifestar, comentar, fazer perguntas? Eu tenho uma pergunta para a Cislene. Na verdade, a pergunta é para a Cislene e para o Samuel ao mesmo tempo, né? Porque é sobre a circulação dos livros do Samuel entre, né, na escola, entre os colegas. Vocês fazem lançamento? Fala para a gente um pouquinho sobre isso, Samuel. Minha mãe que vende no Instagram, mas quando alguém chama, tipo assim, alguma Bienal ou alguma coisa assim, eu levo os meus livros para vender. Que bacana. Você participa, então, de bienais, né? Sim. Ah, que bacana. Exatamente. Agora, em abril, estávamos nós dois na Bienal da Bahia, né, Samuel? Mas, assim, os livros ficam com a mãe dele mesmo, né? E é vendido no Instagram dele. É só chamar lá que a Flávia atende, responde, aí manda por Pelos correio. correios, né? Vamos colocar o Exatamente. Instagram, é da mãe dela, né? Aqui, Não, o Instagram é do Samuel mesmo. Samuel mesmo. Qual que é? É Samuel? Samuel Vitor normal, sem ser. Aham. Samuel Vitor? PPC. Isso. PPC. Isso. 2 P's e um C. Samuel Isso. Vitor PPC. Coloquei Isso. aí. Deve ser. Vejam se está certo. Tá certo. Então vamos seguir também, né, gente? O Samuel, né? Foi um prazer, viu, Samuel, te conhecer. Foi, né? Nós aguardamos muito esse momento. Mais alguém, gente, quer se manifestar? Nós estamos recebendo aqui muitos cumprimentos, muitos elogios. Ei, Andréia, boa noite. Andréia Boa sempre noite, nos Hércules, prestigiando. Cislene, Samuel. Eu estou muito emocionada, muito emocionada. Eu adorei a sua fala. Samuel, você é o máximo. Você é incrível. Eu estou aqui passada. Eu conto histórias em hospitais. Aqui em Brasília, sou voluntária da Associação Viva e Deixe Viver. E a gente tem muitas crianças internadas que são autistas, alguns têm problema de visão ou de audição, e são as crianças que mais interagem com a gente, que mais se emocionam com as histórias, que mais participam das contações de histórias. É uma coisa muito bonita. E eu fiquei muito feliz mesmo de ouvir você e de ouvir o Samuel. Obrigada demais, Hércules. Foi uma alegria. Eu agradeço a presença. Eu fico muito feliz também, viu, gente? Fiquei muito feliz com o convite, né? E de poder mesmo passar um pouquinho, né, do que eu vivo, do que eu me emociono muito na sala de aula com as crianças, sabe? Isso que você falou é muito verdadeiro, sabe? As crianças que não têm mais acesso, que têm pouco acesso, é as que mais se emocionam, é as que mais gostam, né? Então, assim, a gente precisa ter esse olhar, né, para elas, porque elas merecem ter esse acesso à leitura, à escrita. Nós temos 2 perguntas aqui, né, que vieram pelo chat. Não sei se tem mais de 2, eu consegui pegar 2 aqui. Uma delas, né, diz o seguinte: boa noite, eu sou estudante de pedagogia da Universidade Federal de Ouro Preto. Parabéns, adorei a aula, foi muito rica para mim e eu saio refletindo bastante
sobre como a literatura é importante para todos. Eu faço parte do PIBID EJA, e uma colega realizou a leitura para uma estudante. Gostaria de dicas para incluir a literatura nesses espaços também, pois não conheço muitas obras curtas que não sejam tão infantilizadas. Tem alguma dica, Cislene? Incluir a leitura nesses espaços. Espaço de EJA, né? De EJA. Porque aí ela diz, né? Para não infantilizar. Obras que sejam mais curtas, né? Mas que não sejam infantilizadas. Eu nunca trabalhei com EJA, mas a gama da leitura, da variedade de livros é muito grande, né? Eu acho assim, eu posso até pesquisar, depois mandar para você e ela pegar, né? Eu faço questão, assim, porque eu realmente amo muito essa área e tenho muitos livros, assim, já li muito, gosto muito dessa área, mas tem livro que não é infantil, e livro que tem cara de infantil, mas a resposta, o conteúdo é tão adulto, sabe? Que a gente pode, sim, ler nas escolas de EJA, sabe? Então, eu posso fazer isso, uma curadoria, e te mandar depois, tá bom? E a dica de trabalhar com os adultos, né? O EJA deve ser com os adultos mesmo que ela está se referindo. Olha, eu acredito que não é, assim, eu acho que eles vão gostar, às vezes, de um teatro de vez em quando. Acho que todo dia não, e aparecer lá de Emília, talvez não, né? Mas dependendo, contar a história de forma teatral, né? Fazendo voz, essas coisas, eu acho que combina. Todo mundo gosta disso, todo mundo para quando alguém está contando uma história, sabe? Mudando voz, com algum apetrecho, sabe? Com algum objeto, isso tudo vale. Outro dia eu contei uma história pedindo para as crianças responderem para mim com isso. Se eu falasse o nome do fulano, tinha que bater palma. Se eu falasse o nome do ciclano, para interagir comigo. Então, assim, truques assim, coisas assim, pode usar no EJA também, porque vai prender atenção e vai dar certo, né? Uhum. Tem uma dica aí da Laís, eu trabalhei com a EJA e linha muito para eles. Tem muitos livros que tocam todas as idades. Todas. Indica, né, a grande fábrica de palavras. Legal. E a parte que falta. Perfeito esse. Que nos tocam, né, e geram discussões interessantes. Perfeito. Obrigado, Laís, Cristina. Né? Aí, gente, para encerrar, né, já são 21h30, o Leonardo pediu para o Samuel contar um pouquinho da história dele, né? Acho que ele podia falar sobre como é que ele começou a escrever, como é que foi a produção desse primeiro livro, né, Samuel? Ou do último também, você escolhe, Samuel. Tudo começou na pandemia, onde em casa tinha eu, o autismo e a minha mãe. O autismo começou a trazer dificuldades para mim, e eu comecei a escrever essas dificuldades. E a minha mãe começou a perceber isso, sabe que a minha irmã, que é ilustradora dos meus livros, gosta de desenhar, juntou os desenhos da minha irmã com as minhas escritas e se tornaram os livros. Que maravilha, que história linda, né? Então, a sua irmã que é ilustradora, foi bom que ficamos sabendo, né, mais essa importante aí participação, né? Né, e o apoio e a presença aí da sua mãe, e com uma professora que faz a diferença aí na sua vida, né, Samuel? Gente, olha, eu agradeço muitíssimo, tá, a presença de vocês. Nós iniciamos muito bem o nosso Café com Broa e Literatura Boa nesse semestre, né? No finalzinho do próximo mês nós teremos mais um encontro. A nossa ideia esse ano é trazer mais discussões sobre inclusão, né? Inclusão e literatura, inclusão e leitura literária. Não temos tido muitas pessoas disponíveis, né? É uma temática que ainda, né, carece de
de pessoas especialistas, mas eu já consegui alguns contatos, tá? E é isso, tá, gente? A lista de presença está aí também. Quem não assinou, por favor, assine, porque aí vocês recebem, né, rapidamente as certificações. E, né, eu despeço agradecendo aí a todos que estão presentes e que contribuíram para esse encontro maravilhoso aí que aconteceu hoje. Tchau, pessoal. Obrigada, viu? Tchau, gente.